Ó, Emídio, porcaria desse time, não joga nada. Anselmo, tem até um escudo do Flamengo no avatar. Vergonhosa apresentação do Flamengo. Só para rodar aqui as últimas que chegaram. E a gente falando do Palmeiras, né? O Wesley Correia. O Flamengo precisa de um técnico bom que não tenha medo de colocar o time para frente. Sérgio, o elenco não merece a torcida que tem. Ivan Rafael, lamentável, criticando alguém. Era para sair no intervalo e entrar o Everton Ribeiro, técnico fantoche. Luiz Gustavo. Não, esse fala aqui do Palmeiras, é uma exceção. Diego tem carteirinha, não pode ser substituído. Ivan Rafael. Foi os 44. Mas assim, uma atrás da outra, abordando diversos temas que envolvem a fraca atuação do Flamengo hoje na Colômbia, mano. Isso foi durante o jogo inteiro, né? As pessoas ficaram se manifestando pelas redes sociais e certamente em suas casas xingando bastante diante da televisão, né? Pela atuação muito fraca. Eu tenho dito aqui que os jogadores do Flamengo queriam esse treinador, o Barbieri, que era um auxiliar. É nítido que eles querem ainda o quê? Um técnico que não tenha tamanho, não tenha força para tomar certas decisões. Existe um grupo que domina o ambiente, domina o vestiário, domina o campo do CT, tudo deles, né? E esse grupo ele tem alguns jogadores privilegiados. O Diego é um deles. O William Arão é outro, que sempre está voltando ao time, independentemente do treinador, mesmo que não justifique a sua frequência entre os titulares ou entrando durante os jogos, né? Hoje a opção do Barbieri de colocar o Arão, não ter o Everton Ribeiro, é nitidamente uma preocupação maior e não perder do que em tentar ganhar o jogo. A atuação, pra ter uma ideia, eu achei que o René hoje foi um dos que melhor jogou no time do Flamengo. Porque o Flamengo jogou tão defensivamente, tão preocupado em segurar o 0-0, que a única coisa que o René faz bem é marcar. Quando ele está no bom dia, ele é bom, ele desarma bem, ele sabe que tem tempo de bola para dar o bote. Mas é fraco no apoio, um jogador. É um lateral bem defensivo, né? E como o time jogou defensivamente, ele até teve a oportunidade de aparecer em alguns lances, até que ele fez um jogo bem aceitável. Agora, a atuação sofrível é mais uma, ou seja, não se percebe nenhum tipo de evolução, não se percebe nenhum caminho. O Flamengo não está indo para lugar nenhum. Ele está aí, tentando sobreviver. E a própria sobrevivência, ela, na matemática, ela começa a ficar um pouco perigosa. O River joga amanhã contra o Emelec na Argentina, deve vencer, já venceu jogando lá no Equador. Se vencer, ele vai a 8 pontos, o Flamengo tem 6, o Independiente Santa Fé tem 4, o Emelec com 1 ponto, você pode até descartar, praticamente fora. Aí o que acontece? Na semana que vem, na quinta-feira, o River vai jogar contra o Santa Fé na Colômbia. Uhum. Aí são 2 cenários. Vitória do Santa Fé, vai complicar a vida do Flamengo. Outra, empate ou vitória do River. Por quê? O Flamengo joga ainda com o Emelec no Rio de Janeiro. Vencendo esse jogo, obviamente, se classificar tem que vencer. Ele vai a 9 pontos. Então vamos imaginar que o Flamengo vai chegar no dia 23 de maio ao Monumental de Núñez com 9 pontos. O River, se derrotar ou empatar, se ele derrotar o Santa Fé na Colômbia, ele vai chegar nesse jogo com 11 pontos. E o Santa Fé já está eliminado praticamente com a vitória do Flamengo. Ou com 9, que também serve para o Flamengo caso empate jogando na Colômbia. Agora, se o River perder, ele vai continuar com 8, pensando que ele vai vencer amanhã. Né? Ele continua com 8, Flamengo com 9, Santa Fé terá 7. E o Santa Fé vai até o Equador pegar o Emelec eliminado. Se o Santa Fé vai a 10... Flamengo e River disputam uma vaga na mesma situação que o Flamengo disputou com o São Lourenço no ano passado. Precisa empatar, né? Ou seja, aí dependendo, né? O Flamengo pode... vai depender de saldo de gol, né? Não fiz essas contas todas. Mas, enfim, o Flamengo vai depender de resultado em Buenos Aires. O que é, evidentemente, quase um suicídio. Mas não depende só dele agora. Ele tem, assim, depende dele. Mas para não chegar lá na situação igual ao do ano passado e correr o sério risco de repetir o cenário, o roteiro da eliminação, e novamente na Argentina, contra um grande argentino recentemente campeão da Libertadores, né? Porque foi campeão no ano o São Lourenço e o River no seguinte, ele precisa não só vencer o Emelec no Rio de Janeiro, o jogo é no dia 16 de maio, mas torcer muito pela não derrota, né? Para que não haja vitória do Santa Fé contra o River na Colômbia. Senão o Santa Fé fica na briga e ele vencendo o jogo, os jogos são simultâneos na última rodada, né? Ele vencendo o time equatoriano, ele pode eliminar o Flamengo se o Flamengo não conseguir resultado lá. E não dá para imaginar hoje, ou dificilmente em 23 de maio, daqui a 3 semanas, que esse time do Flamengo vai chegar na Argentina contra o River, precisando do resultado, e vai conseguir o resultado. Pode até acontecer, mas é o improvável.
qual é a situação hoje do Flamengo? É tentar sobreviver na Libertadores, não ser eliminado, e aí ver o que acontece depois do Copa do Mundo, se chega um treinador, se o presidente larga de vez o futebol, que ele não quer largar, deveria ter feito há muito tempo, se pessoas minimamente capazes tomam conta do departamento de futebol e fazem as correções necessárias, e aí, quem sabe, na segunda metade do ano, o Flamengo possa conseguir transformar esse elenco num time minimamente competitivo, o que hoje não existe. Então, é uma situação que não é ainda angustiante, desesperadora, mas esse jogo vai ser esse jogo na Colômbia é extremamente importante. A não ser que tenha algum rubro-negro, eu duvido que tenha aí na timeline do Paulo Andrade, que acredite no Flamengo heróico arrancando uma vaga lá na Argentina. Pode acontecer, repito, mas não é provável. Palmeiras conseguiu vencer. Palmeiras é uma coisa e o Flamengo é outra. E o final do jogo? O final do jogo foi uma coisa assustadora. Teve um pênalti também do Dourado, né, com um braço que não foi marcado. Claro. O árbitro, mas assim, o árbitro compensação, faz muito tempo que não há um lance como esse que lembrou Copa de 78, gol que a seleção brasileira fez, o jogo terminou durante o voo da bola no escanteio. Brasil e Suécia. Isso. O Flamengo fez um gol, uma roubada de bola num desarme no campo de ataque. Logo após o desarme, dá para ver o árbitro levantando a mão, encerrando o jogo, na sequência, foi gol. Um desarme na entrada da área. Então, assim, desarmou, acabou. Foi evidente. Isso foi o que aconteceu, a cronologia foi evidente. O árbitro, aquele negócio, deve ter ido para o vestiário com o peso do pênalti do Henrique Dourado. Compensação. O Santa Fé continuou no segundo tempo pressionando, embora nos últimos 15 minutos o Flamengo tenha conseguido minimamente Santa Fé teve uma controlar. chance nos acréscimos já, um chute de esquerda. E ali, aquilo que você falou, quando ele nem imaginava, a bola estava dominada pela defesa do Santa Fé, quando o volante foi desarmado na saída de jogo ali, ele, para não correr o risco, saiu o gol, apitou, na hora. Dá para ver a imagem clara. Desarmou, ele apitou. Normalmente, você espera o desfecho do lance, né? Mas é incrível, né, Arnaldo? Porque eu acho que, assim, em geral, quando um jogo acaba de uma maneira como essa, a torcida, em geral, só se manifesta sobre isso, sobre esse tipo de lance, sobre a arbitragem. E o Paulo Andrade está valendo, quer dizer, a torcida do Flamengo não está se iludindo que... Não atenua mesmo, é só curioso. É curioso não ter terminado assim, desse jeito. E eu pego ainda o confronto contra o América, que foi um negócio inacreditável o que foi o jogo contra o América. Então a gente está falando de 2 jogos na sequência que o nível de atuação foi muito fraco. Então, acho que é isso que o Mauro está falando. Não adianta nem pensar na matemática quando a possibilidade de ganhar alguns jogos... Acho que até o jogo contra o Emelec, se a gente falar do Flamengo que jogou contra o América e do Flamengo que jogou hoje contra o Santa Fé, é difícil até dar como garantidos os 3 pontos contra o Emelec. O Flamengo, acho que nas últimas 3 partidas, esboçou ser um grande time e jogar muito bem no comecinho da estreia do Brasileiro contra o Vitória. Aí o árbitro acabou estragando tudo que parecia que viria a ser um bom jogo do Flamengo, porque tinha sido um começo muito promissor. Mas dali em diante, realmente, são atuações muito fracas. E acho que o torcedor do Flamengo também começa a se preocupar, porque assim... Os caras criticados saem, o time vai mudando, com exceção do Diego, como o Mauro sempre fala. Mas assim, o time vai mudando, né? Saem os volantes criticados, sai o Muralha, sai... E as coisas vão acontecendo do mesmo jeito. Quem não saiu em momento algum? Então, só o Diego. Não, o presidente do Flamengo. Tá bom. Ele e o seu braço direito, o CEO, o Fred Luz, que são os caras que mandam no futebol. Enquanto não sair do futebol, isso não vai mudar. Aliás, então, eu imagino mas só que te fazer uma momento... pergunta, porque assim, você acha... Eu entendo isso e entendo que os reflexos da presidência, cobrança e tudo mais, e acho que ficou muito claro até pelas últimas declarações que ele deu e pela maneira como ele abordou os próprios jogadores, dizendo que contava com eles e tal. Mas assim, acho que o que preocupa o torcedor é que até mesmo uma eventual saída do Bandeira agora, não é possível que a saída de um presidente e a entrada de um outro no lugar tenha um reflexo imediato no time dentro de campo. Me parece que... Acho que imediato não, mas como eu falei, se o Flamengo conseguir se classificar, ele terá um tempo para tentar se reorganizar. E essa parada pode ser salvadora se bem utilizada. Até agora, o time já teve um pequeno período aí de intertemporada, como chamam, né, com a eliminação do Campeonato Carioca antes da final. Não foi aproveitado. Não. O Barbieri treinou os jogadores, mas o que acontece? Nada, no campo nada. Eu não acho que dê para dizer, o Barbieri é incompetente. Não é isso. Ele é um técnico sem nenhuma experiência, tamanho, para viver nesse caldeirão.
Nesse momento, Nesse com momento, esse tipo então, de time, terrível. Porque é um grupo de jogadores que se mal acostumado a ser paparicados, protegidos. E aí esse grupo está contaminado. Não digo que tem que mandar todo mundo embora, mas você tem que fazer algumas mudanças. Agora Porque que o se tiver Everton foi problema, né? para o São Paulo, era a oportunidade de tentar negociar, não é mandar embora, é tentar fazer algumas trocas, vende um, empresta o outro, troca por outro. Dá uma arejada no ambiente e mostra para esses jogadores que ninguém tem lugar cativo. Todos se sentem muito seguros. Aconteça o que acontecer, perdendo, ganhando, não muda. O salário cai em dia, boa estrutura de trabalho, tem muita visibilidade, quando ganha é uma maravilha, a torcida fica feliz, muita mídia. E os caras estão acomodados. E esse é um cenário que vem de muito tempo. Eu imagino que essa hora o telefone lá, o brinquedinho lá, o telefone celular do presidente deve estar bombando nas mensagens, porque o ambiente político é terrível, há várias facções, muitas conversas por acordos, e ninguém quer fazer pacto nenhum com o Eduardo Bandeira de Mello. Ninguém. A eleição no final do ano e o clima é muito já intenso, muita movimentação. Ontem houve uma reunião importante de um grupo político que o sustentava, que é o Grupo Soflá, para fazer uma aliança com os que eram opositores e que eram aqueles que criaram tudo que ele depois entrou, né, que foram chamados de os verdes, né? A reunião de ontem não chegaram a uma conclusão. Outras devem acontecer e ninguém quer o Eduardo Bandeira de Mello como cabo eleitoral, ou tê-lo ao lado. Ele está isolado, mas ele não larga o osso e muito pressionado. Eu imagino até que, dependendo do que vai acontecer na volta, e amanhã, nos próximos dias, talvez ele resolva ceder. Acho improvável que ele ceda. Acho que a queda de braço vai continuar. Então é um problema administrativo que chegou no departamento de futebol e que não vai mudar enquanto não se mudar a mentalidade. Depois da revelação da matéria do UOL, do Vinícius Castro, de que após a eliminação do Flamengo no Campeonato Carioca na derrota para o Botafogo, no dia seguinte o presidente se reúne com os jogadores e pede ajuda e os caras esperando, vamos levar uma bronca monstro aqui, de repente me ajuda no final do meu mandato. Quer dizer, a situação não tem mesmo saída. E aí você tem um técnico que também não tem força, não tem tamanho para barrar jogadores. Por que ele escala o Arão? Por que ele não mexe com o Diego? Não vai mexer. Infelizmente, ele não tem essa condição hoje. Talvez um dia na carreira dele ele possa. Hoje não tem como. E também colocar um técnico com mais casca nesse ambiente vai significar que ele pode brigar com o chefe dele no primeiro dia. Se ele perceber que tem que fazer alterações mais profundas. A garantia dele é só até o final do ano. E olhe lá, quem for assumir. Quem é esse cara? Né? Quem é esse personagem? Eu assumo, mas não vou ter nem 6 meses de trabalho aqui. E sabendo que é um grupo de jogadores complicado. Não é chegar a encontrar um ambiente muito simples. É um grupo unido, mas não é um grupo unido pelo Flamengo. É um grupo unido por ele mesmo. É isso. Eu acho que, assim, olhando para um ponto de partida, fica claro que o Flamengo tem de buscar um técnico diferente, né? É lógico, porque o torcedor do Flamengo deve estar nos assistindo e pensando, puxa, mas tem tanta coisa para acontecer para ver um lampejo da possibilidade de melhora. Mas eu acho que o primeiro ponto para que as coisas possam começar a mudar dentro de campo é arrumar um técnico que trate de maneira diferente esse grupo, né? De mais peso. Mas assim, né, não é uma situação, primeiro, em termos de mercado simples. Segundo, o Flamengo, na administração Bandeira, já experimentou todos os tipos de técnicos possíveis. É uma situação semelhante à do São Paulo recente, no governo Leco. Técnico estrangeiro, técnico jovem, técnico experiente, técnico medalhão, técnico pulso firme, técnico do diálogo. Todos esses tipos passaram pelo Flamengo recentemente. Estrangeiro, brasileiro... E é verdade. E eu acho que é uma coisa assim, tem alguém... acima ali de qualquer suspeita disponível para... Primeiro, se tiver, me indica, eu não sei, realmente eu não consigo enxergar essa opção clara. Pepe Guardiola, você gosta tanto? Não consegue fazer rapidamente transformações, demora só no segundo ano que o time dele começa a deslanchar. Ele só teria 6 meses no governo Bandeira para implementar um novo Flamengo. Agora, falando sério, não acho que tenha essa solução simples, senão acho que o Flamengo já teria adotado. Tá óbvia essa situação de problema de comando. E assim, ele, além de tudo, o Mauro falou do pequeno tempo de treinamento pela ausência na final do estadual. Agora o Flamengo e todos os times da Libertadores vão jogar 2 vezes por semana até a Copa do Mundo. Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. O Flamengo vai precisar dos 2 jogos da Libertadores. Não vai ter, como o Palmeiras pode até fazer, vou dar uma descansada aqui um dia porque estou classificado. Não vai dar para fazer isso. E o Barbieri vai ter que acertar o time jogando. Não tem treino, né? No final de semana tem Brasileirão,
Outra semana a Copa do Brasil, depois Brasileirão, depois Libertadores e assim vai, até a Copa do Mundo. Aí na Copa do Mundo, 30 dias. Muita gente, acho que isso que o Mauro falou, muita gente vai tentar resolver o seu ano na parada de 30 dias para a Copa do Mundo, né? Às vezes trocar o técnico, às vezes contratar jogador, às vezes tal, mas já serão 12 rodadas do Brasileiro, já serão todos os jogos da fase de grupos da Libertadores, já será uma fase da Copa do Brasil. O Flamengo sobrevive nessas todas as frentes até lá, mas essa é a questão. Lembrando que depois da parada da Copa do Mundo é que o mercado europeu se aquece, então o cara se arruma e vai todo mundo a questão do Vinícius Júnior. Pode ir jogador embora depois Paquetá. disso. Enfim, mas eu acho que em relação ao Flamengo, ao novo técnico, é aquilo que eu falei antes até da escolha dos dois nomes, né? Do diretor executivo e do técnico. Um dos dois tem que ser cascudo. Um dos dois tem que ter peso. Se não for o técnico, que seja o diretor executivo. As escolhas do Bandeira foram exatamente duas escolhas de nomes que dá a impressão para muita gente de que são nomes para fazer quase que um trabalho de figurante ali, quando quem manda, evidentemente não no aspecto técnico e de substituições e de escalação de time, mas quem manda de fato na questão da cobrança, ou pode fazer isso, ou pode fazer aquilo, acaba sendo ele próprio. E como se ele fosse preparado para isso, né? Então, para mandar. Ou seja, quem manda são os jogadores. Quem manda Então, é o grupo porque de assim, jogadores. é uma coisa, até o Juca, sentado aqui na segunda-feira, citou uma mensagem que recebia do Petralha. Uma coisa é o Petralha mandar. Você pode concordar ou discordar, mas você tem certeza de que o Petralha entende de futebol, sabe do que está falando. Falando que o Fernando Diniz não só sai se o Fernando Diniz quiser. Pois é. E de novo, Então, o presidente do mas lá, clube imagina não necessariamente precisa entender de futebol. Só que ele precisa Agora, ter a quando ele chama pra consciência ele- de que ele não entende o suficiente para Exato. tomar determinadas decisões Esse é o e se cercar, como em qualquer área, aliás, de caras bons nas áreas em que ele tem que comandar. Então, que os seus subordinados sejam bons para isso, o suficiente. E acho que, não estou nem falando que tanto o diretor executivo como o técnico do Flamengo não sejam competentes, mas é o que o Mauro falou. Uma coisa é ser competente no aspecto técnico, a outra é ter tamanho para dirigir um clube como o Flamengo e poder fazer o que a torcida considera hoje mais necessário, que é a cobrança. E acho que a cobrança, de fato, a gente não tem visto. Acho interessante essa reação aí de tantos torcedores, né, que o Paulo destacou, quase que ignorando, né? Porque aquela coisa, embora tenha acontecido um pênalti, claro, do Dourado, o lance final sempre acaba sendo aquilo que é a última imagem, né? É o que fica. Ah, meu time foi roubado, o gol, tal, era para ganhar de 1-0, o cara esquece até o pênalti. Ou não, normalmente o torcedor é assim. E pelo jeito os caras não estão nem pensando nisso. Ou seja, é um sinal, até pelo menos de parte da torcida, essa que se manifesta pela rede social, de uma certa maturidade. Entendendo o seguinte, o time não mereceu vencer jogo nenhum, mereceu era perder o jogo ou empatar. Não mais do que isso, não jogou para vencer, jogou para empatar covardemente, a postura do time foi covarde. O Santa Fé não é uma boa equipe, é um time que teve uma virtude nessa Libertadores, que foi jogar na Argentina e no Rio de Janeiro, e se defender de forma minimamente organizada, valente e segurar um empate com o River e um empate com o Flamengo só. O time não tem grandes predicados, não é um time que você fala, não, mas é um time muito bom, então não. E o Flamengo, não só que ele foi envolvido, ele se deixa envolver pelo adversário o tempo todo para abraçar um 0-0. Isso é um pensamento que não é nem medíocre, é abaixo de medíocre. Medíocre é elogio, é um pensamento pífio e patético. Incompatível com o clube, com o investimento feito e com o próprio currículo de muitos jogadores que lá estão. Isso é ridículo. E quem é que vai chegar agora no vestiário e falar, vem cá, o que vocês acabaram de fazer? É assim que vocês vão representar o clube? A gente elogia tanto outras equipes, o Palmeiras hoje estão elogiado merecidamente pelo comportamento dos jogadores, não só do ponto de vista técnico e tático, mas de como se comportar dentro de uma bomboneira contra o Boca. Ah, mas esse Boca não é lá essas coisas. É o líder do Campeonato Argentino, virtual campeão. E com o Tevez em campo, embora o Tevez não seja mais aquele, é uma tremenda grife. Né? E eu acho que é importante também frisar o seguinte, né? Já aconteceu, não é o caso de hoje. O Flamengo foi prejudicado contra o Emelec, um pênalti que não houve, contra o River, um pênalti, um gol em impedimento, né? Os pênaltis não foram marcados, e hoje o árbitro não tem o menor constrangimento em não encerrar o jogo antes, e sim no meio da jogada. Ou seja, atrapalhar o Flamengo no apito, na Sul-Americana, não preocupa o juiz nenhum, porque o Flamengo ele é desse tamaninho na Sul-Americana. Ele não mete medo, ele não assusta. Então, podemos dar qualquer exemplo, especialmente dos gigantes argentinos. Interrompa uma jogada de gol do River, do Boca, o cara indo na cara do gol. Será que faria isso? Será que ele olharia para aquela camisa azul e amarelo, aquela branca com a faixa vermelha? Vou interromper essa jogada? Ou ele teria terminado o jogo antes? A bola nem chegaria ali, para evitar qualquer contratempo. Então, o Flamengo não tem peso, não tem representatividade.
Então o Flamengo, dentro da Conmebol, no cenário sul-americano, além de ser um clube com vários fracassos recentes, alguns vergonhosos, ele não tem peso nesse aspecto também. E isso pesa nesses torneios. Então, não estou dizendo que tem que ser beneficiado. Estou dizendo que é um time que o árbitro não se incomoda de fazer o que ele fez hoje. Acabou fazendo justiça, de certa forma, por linhas tortas, porque o pênalti foi claro também, e ele não marcou o pênalti do Dourado.